Ai, 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 ai. Porra. Tô cansado de investir tanto nos meus sonhos, mano. Investi tanto tempo, tanta paciência e mesmo assim obter resultados negativos. Estou cansado, mas não me resta outra opção a não ser insistir, não é? É que às vezes as coisas parecem simplesmente estar se alinhando, mas depois voltam novamente a se desalinhar. Eu já passei por isso várias vezes. Eu já passei por essa mesma situação várias vezes, mano. Várias vezes. Obviamente, todas as vezes que eu passei por isso, saí dela melhor. Saí dela um trader melhor, uma pessoa melhor, mas é chato, aborrecido, mano. Eu vejo putos de 19 anos entrarem no mercado financeiro e finalmente conseguirem. Mas eu entrei nessa porra de mercado 5 anos depois, continuo a sofrer com as mesmas coisas. Eu vejo que muitos traders, mesmo obtendo payouts consecutivamente, continuam também tendo esses resultados, continuam a passar por essas mesmas situações de fugir das regras. Simplesmente surge um momento na tua vida que você já nem sabe mais o que é cumprir regras, quebrar contas a torto e direito. E eu estou exatamente nessa situação. Estava a quebrar muitas contas. Eu tive que tirar uma semana de pausa para me acalmar um pouco e perguntar novamente se é isso que eu realmente quero, porque não adianta nada eu estar a danificar tanto assim a minha capacidade financeira se não estou a evoluir. E pronto, é isso. Algo também que, de certa forma, preciso me atentar é essa necessidade excessiva de enriquecer. Eu preciso ter muito cuidado com isso, porque várias vezes, reiteradas vezes, eu digo para mim mesmo que se eu não for rico, não tem mais motivos para minha existência. Só que não. A probabilidade de eu me tornar um rico algum dia é baixa pra caramba, muito baixa mesmo. Então, há que aceitar essa realidade. Eu posso, muito provavelmente, não conseguir chegar aonde eu tanto quero. Obviamente é super possível chegar lá, é viável, é fatível, é execuível. No entanto, pode não acontecer. A probabilidade de conseguir alcançar os meus sonhos é muito menor a probabilidade de eu não alcançá-los. Então tem que saber que essa realidade existe também em algum ponto. Obviamente eu sou uma pessoa muito teimosa, sou muito teimoso mesmo, e é muito difícil eu realmente aceitar que isso poderá ser uma realidade. Depois, embora já é uma realidade na minha vida, é uma realidade. Eu não tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa extremamente pobre, tento me desenvolver no mercado financeiro, mas simplesmente não dá certo. Eu sou um péssimo trader também, sou um péssimo trader mesmo, verdade seja dita. Sou um péssimo gestor de risco, sou um péssimo trader, opero muito mal às vezes, algumas raras vezes opero bem e prontos, né? Estou aqui nessa jornada a tentar me desenvolver, a tentar melhorar, mas porra, a verdade seja dita, está muito difícil. E toda vez que eu penso que já houve um tempo que eu estava a ter sucesso no mercado financeiro, começo a pensar que se calhar foi sorte, não é? Porque não vejo algo que realmente me faria viver naquele mundo de forma sustentável. Por quê? Quando eu obtive o payout, eu arriscava muito, eu era super agressivo, mano. Eu era super agressivo e eu não vejo como, sendo conservador, eu conseguiria chegar novamente a obter um payout, porque a minha capacidade de sobreviver a uma losing streak deteriora-se muito quanto mais estendida for ela. Quanto mais tempo eu ficar na losing streak, mais indisciplinado eu me torno, pior nas leituras eu fico, menos paciente eu me torno, ou seja, eu me torno cada vez pior. Quanto mais tempo eu fico na losing streak, pior eu me torno. Estou aqui a tentar ver se mudo para uma estratégia que tem uma taxa de acerto maior. No caso, mudo para uma versão da estratégia que tem uma taxa de acerto maior. Porque a leitura é a mesma, só vou precisar mudar o alvo, não é?
Então, se calhar mudar o alvo para ter uma taxa de acerto maior e ficar menos tempo na losing streak também se calhar pode ser uma solução, mas não sei, está muito difícil. Está super difícil sobreviver a isso. E basicamente é isso, né? Eu quero comprar uma conta, quero comprar na verdade duas contas, não é? Na Apex, duas contas, duas contas de cada 25 mil dólares e pronto, essas contas poderão de alguma forma servir-me para tradear durante esses dias, porque esses dias praticamente não tenho nenhuma conta, não estou a operar nenhuma conta. Eu fiquei mesmo de pausa uma semana, porque o que aconteceu? Eu tinha umas contas que eu estava a tradear e acho que foi numa quinta ou sexta-feira, se não me engano, eu simplesmente desisti das contas, desisti. Quebrei a minha conta de 5 mil e a minha conta de 40 dólares foi para 12 dólares, depois consegui subir ela para cento e tal dólares e ainda assim não fechei o trade. Por quê? Porque eu estava à espera que aquela operação fosse, sei lá, 500 ou 400 dólares. Fui muito ganancioso e simplesmente eu não estava a me importar com o resultado financeiro dessa operação, não estava mesmo a importar, não estava a me importar de nenhuma maneira. E, isso me fez ficar sem conta e ser um péssimo trader, conforme eu sou, tem me prejudicado muito, tem me posto num prejuízo enorme. Eu estou num prejuízo gigante. Eu não tenho dívidas, para ser sincero, não tenho nenhuma dívida, pago as minhas contas. Tecnicamente procuro viver no meu limite, eu não procuro exceder muito, procuro viver no meu limite, mas eu estou numa situação em que eu já poderia comprar meu carro, poderia ter minha casa e tudo isso eu de certa forma fui desperdiçando. Não desperdicei só no mercado financeiro, fui investindo em outras coisas também que não deram certo, porque eu sou péssimo em investir, mano. Sou péssimo em empreender, para ser sincero. E é isso. Eu acho que isso de meter todas as minhas esperanças no mercado financeiro é que tem estado a me ajudar a permanecer nisso por mais tempo ainda. Mas é isso, só me resta continuar, né? Só me resta mesmo continuar, porque não tem uma outra coisa que eu sou tão bom quanto no mercado financeiro. Mas é estranho. Eu acho que eu sou um péssimo trader, péssimo mesmo. Mas não tem uma outra coisa que eu consigo fazer melhor do que isso. Se calhar matemática, também sou bom em matemática. Por isso consigo claramente ver que as minhas probabilidades são péssimas. Mas o que? Sou bom em finanças, em Excel? Não, eu acho que sou bom demais em Excel. Aí já estou a mentir, sou bom demais em Excel. Então, para falar que sou melhor trader, esquece isso. Sou demasiado bom em Excel. Mesmo em matemática também, sou demasiado bom em comparação com a que sou o trader, não é? Mas é isso. Eu acredito que de alguma maneira nós ainda vamos voltar aos payouts. Só não vai ser agora. Só não vai mesmo ser agora. Acho que vou precisar voltar novamente para futuros, porque Forex, mano, 2 passos, sem nenhum passo tu a conseguir passar, imagina 2 passos. Acho que está uma tarefa muito, muito difícil para mim. Está muito difícil conseguir fazer isso. Então vou ver como é que vai ser os nossos dias, né? Quero comprar 2 contas agora na Apex, 2 contas de cada 25 mil e ir tradeando elas ao mesmo tempo. Tem um risco aí. Quero mesmo estar arriscado. Para ser sincero, não é porque eu quero ir lento, quero ir rápido mesmo. Quero acelerar, porque eu vejo quanto mais tempo eu fico numa losing streak, eu fico péssimo, mano. Eu fico péssimo. Tá foda isso. Epa, vamos lá ver como é que nós vamos fazer. Bom, ontem tive um dia, digamos, bom. Fiz a compra de uma conta, não é? Essa conta aqui é da Apex. Comprei 16 dólares, uma conta de 25k. E hoje também fiz a compra de mais uma, já que eu vi que ontem o dia foi bom, né? Comprei mais uma e tá barato, né? Vocês podem ver,
Basta entrar aqui na Apex Trader Funding. Vai encontrar esses descontos aqui, tá vendo? Podes usar o cupom deles ou usa o meu também. Vou começar já a deixar o meu aí também. Enfim, na minha conta, como vocês podem ver, tenho duas ativas evaluation. Se eu vir aqui nos charts, no chart das evals, evaluation são os challenges. Ontem você podem ver, fiz um lucro de $694. Nessa conta aqui, 694, pesa embora o máximo que essa conta atingiu foi um pouco mais de 26, 25.800, então estou mais ou menos negativo, porque ele tem o trash, acho que é trash drawdown, aquele mamuda que vai seguindo, trailing drawdown. É um pouco perigoso, quer dizer que se eu deixo até 24.800 e tal, morri. Enfim, tenho mais essa conta aqui que eu comprei hoje. E o trade que eu peguei ontem foi este. Este aqui. Na verdade, primeiro era suposto ficar mesmo aqui. E era para pegá-lo até aqui, não é? Que eu pensei que vai tirar os... Vai tirar primeiro London Session Low, que era mais ou menos esses lows aqui. Mas vi que, como temos um fair value gap aqui, então é bem possível que vai parar o preço e depois vi tirar esses highs, como temos aqui. Normalmente faz sempre isso, não é? Como vocês podem ver, veio tirar aqui os high e depois, tá a ver? Nesse horário específico aqui, que é no horário das 15, 14, 15 horas mais ou menos. Veio tirar os highs, depois veio correr para os lows. Isso acontece sempre. Ele vem primeiro, procura tirar o high, depois tira os low. Aqui não aconteceu. Algumas vezes, obviamente, não vai acontecer. Quando está em tendência forte, aqui não tirou, simplesmente foi. Mas aqui vocês podem ver o que aconteceu. Aqui veio, tirou primeiro, procurou esses highs, não chegou até lá, mas veio, procurou tirar e depois veio novamente correr para os low. Aqui fez a mesma coisa, temos aqui, já subiu muito, procurou tirar alguns sweeps aqui acima e veio correr logo para os lows. Aqui procurou tirar procurou fazer esses sweeps e correu logo para os high. Então vi não. Aqui só preciso ajeitar junto com a minha estratégia. Então tínhamos aqui um fair value gap. Esse fair value gap podia realmente parar o preço, nem que fosse por um pouco, e parou. Primeiro fiz a entrada, o preço subiu até aqui e depois começou a descer. Deixa ver em um minuto é melhor. Aqui. Pronto. Primeiro fiz a entrada aqui. Fiz a entrada nesta zona, subiu, só que depois estava a descer. Parei a minha operação porque meti no break-even, fui estopado no break-even. Mas o meu trailing threshold já estava alto, então de certa forma eu já saí meio que mal. E quando eu vi que a estratégia ainda permanecia e aqui tínhamos uma zona boa de inverse fair value gap, fiz de novo uma entrada. Na verdade, primeiro entrei um pouco aqui acima, não é? Aqui acima é que eu procurei sair no 0 a 0. Depois essa entrada aqui deixei acontecer. Aqui fiz mais uma entrada, fui estopado. E depois fiz uma nova reentrada aqui que tirei mais ou menos o alvo até aqui acima. Aqui que me deu os $600. Por quê? Porque eu vi que... Não, estou a fazer confusão, né? Essa foi a primeira entrada. Deixa aqui ver. Essa aí foi a primeira entrada, aqui foi a segunda. Me lembro que na segunda entrada eu fui estopado. Certo, essa segunda entrada eu tinha mais ou menos stop aqui. Fui estopado nessa segunda entrada. Tava com o meu stop loss debaixo desses pavios aí. Então fui estopado nessa entrada, conforme podem ver aqui. E aqui eu fiz mais uma entrada. Acho que a minha entrada foi aqui, não é? Foi assim a minha entrada. Minha entrada foi assim. Yeah, e eu tirei o meu alvo mais ou menos aqui. Eu fui estopado aqui. Porque eu estava subindo. Então foi compra 2. Yeah, quer dizer que aqui foi um break-even. Porque quando o preço veio me estopou no 0 a 0. Aqui fiz uma reentrada. Não deu certo, fui estopado completo. E aqui fiz uma entrada que atingiu o alvo. Então aqui tive os $600 de lucro. O preço depois de me estopar se mexeu um pouco e de vez caiu.
Mas pelo menos para o movimento que queríamos estava tudo certo. E aqui aconteceu um movimento adequado, não é? Vocês podem ver. Aqui aconteceu esse movimento aqui. O preço tentou subir, desceu. Ao subir fez um topo mais baixo, fez um topo mais alto, um fundo mais alto. Uma espécie de break of structure. Então aqui era uma confirmação de que o preço poderia eventualmente cair, mas quando nós tivemos a quebra desse padrão, eu só precisava ver a confirmação com o padrão atual, que é este padrão aqui. Sobe, desce, faz um topo mais alto, um fundo mais baixo e depois rompe esse mesmo topo aqui, entrada ideal. Praticamente o meu trade devia ser aqui. Esse aqui é que devia ser o meu trade, mas como eu já estava dentro, assim mais ou menos. Como eu já estava dentro, achei por bem terminar por aí. Tecnicamente é 1 para 2, mesmo risco-recompensa que eu tive aqui. Exatamente o mesmo risco-recompensa. Isso aqui foi uma entrada bem limpa, bem fácil. Tá aí.